Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem importantíssima para o nosso coração. Por isso, prepare-se, por favor, pegue a sua Bíblia, a minha já está aqui, e vamos meditar em um texto muito importante da Palavra de Deus. Mas antes de eu começar a leitura do texto e a meditação, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Por favor, se inscreva. Vai lá e clica naquele botãozinho vermelho e se inscreva. Por favor, ok? Número 2, eu gostaria que você também curtisse as nossas publicações, os nossos vídeos. Quando você curte e quando você se inscreve, o YouTube percebe que o nosso conteúdo é relevante, tem uma mensagem importante. E com isso, nós vamos ter mais abertura para levar o Evangelho a mais pessoas. Número 3, comenta o vídeo. Vai lá nos comentários, diga assim: louvado seja Deus, obrigado pela mensagem, Deus é bom, Deus falou ao meu coração. Escreva alguma coisa ali, faça o seu comentário, tá bem? E número 4, envia esse vídeo para os seus amigos e os seus familiares. Dessa forma você faz parte da minha equipe, onde a gente pode juntos levar esperança para mais pessoas. Combinado? Muito obrigado. O texto que eu vou ler está em João capítulo 10, verso 16, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só pastor. Bem, eu gostaria de começar chamando a sua atenção lá para o livro de Gênesis. Quando o homem pecou, o ser humano se afastou de Deus. Isaías 59, 1 e 2 fala exatamente isso, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Isso ocorreu lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, certo? Aí você vai para Gênesis 3, 9, e a Bíblia diz que Deus decidiu procurar o homem. E o texto diz: e perguntou o Senhor Deus ao homem, onde estás? Esta pergunta mostra um Deus em movimento, um Deus que toma iniciativa, um Deus que vai atrás. E foi isso que Deus fez. Começou uma busca pelo homem lá no Éden e continua a busca até o dia de hoje. Não é verdade? Por quê? Porque o pecado não apenas nos afastou de Deus, mas o pecado vive nos levando a querer buscar aquilo que é carnal, material, passageiro, transitório. E aquilo que é espiritual, que é celestial, que é divino, a nossa natureza não tem o desejo natural de buscar isso. Então Deus, ele começou aquela busca para encontrar o ser humano perdido e para resgatar. Essa história aparece em Lucas 15, naquelas 3 parábolas, da ovelha perdida, depois da dracma perdida e do filho pródigo perdido. Ali você vê que os 3 estavam perdidos, mas os 3 foram encontrados e foram resgatados e foram salvos. Isso quer dizer que Jesus um dia viria para morrer na cruz para salvar cada um de nós. Essa busca de Deus lá no Éden, onde estás, continua até hoje. Continua hoje aqui na sua cidade, aqui no seu bairro, aqui na sua casa, aqui na sua família. Deus continua procurando a senhora, o Senhor, eu e você. Entendeu? Ele continua perguntando: onde você está? Então Deus está interessado em nos encontrar. Quando você vai para Apocalipse 3:20, você vê essa mesma ideia lá do Gênesis, lá do Isaías 59, sendo repetida de forma muito contundente em Apocalipse 3:20, quando diz ali: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse texto mostra um Deus insistente, um Deus que persevera em encontrar o homem e salvar o homem. Um Deus que tem interesse no nosso bem-estar e na nossa salvação e vida eterna. Amém? Esse é o nosso Deus maravilhoso, extraordinário, que não desiste da gente, continua insistindo, lutando e buscando para nos salvar. E esse texto que eu li, que é João 10, verso 16, o texto fala assim que Deus tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Isso quer dizer que algumas ovelhas de Jesus já foram encontradas, já foram resgatadas e já estão salvas em Cristo e já estão na igreja, firmes na fé. Mas o texto diz que existem outras ovelhas que ainda não foram encontradas, que ainda não foram resgatadas e que ainda não estão no aprisco verdadeiro, mas são ovelhas de Jesus. Estão em outros apriscos, em outros lugares, com outras ideias, com outras filosofias, com outras ideologias, com outras doutrinas, com outros pensamentos, entendeu? Estão caminhando por caminhos errados, diferentes, mas são de Deus. Então existem pessoas que estão em caminhos
contrários aos caminhos bíblicos, porém são pessoas de Deus. Quando a verdade chegar até elas, elas vão aceitar. Elas vão sair do lugar em que estão e unir-se-ão ao povo de Deus. É isso que o texto está dizendo quando ele fala assim, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Entendeu? Aí, esse texto me faz pensar em pessoas de outras religiões mundiais. Ou seja, não é só pensar no cristianismo. Pensa, por exemplo, no budismo, no islamismo, pense no espiritismo, pense no judaísmo, pense no shintoísmo, pense nas religiões orientais, asiáticas. Então, Deus tem seus filhos em lugares que nós mesmos não imaginamos. Mas Deus tem os seus filhos. E o texto diz assim na segunda parte, a mim me convém conduzi-las. Ou seja, Jesus está falando assim, eu vou conduzir essas ovelhas. Eu estou conduzindo e vou conduzi-las. Ou seja, o trabalho com elas eu vou fazer. E Jesus faz através de nós. Através de uma mensagem na rede social, através desse canal aqui, através de outros canais, através de outros pregadores, outras pregadoras. Deus tem várias formas de buscar essa ovelha, essa pessoa. Como ele fala assim, a mim me convém conduzi-las. Nós somos as mãos de Jesus, nós somos os instrumentos dele para alcançar essas pessoas perdidas. E o texto termina dizendo assim, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Isto quer dizer o seguinte, que as ovelhas de Jesus, as pessoas sinceras, mesmo as que estão em outros apriscos, quando elas ouvirem a mensagem verdadeira de Deus, elas ouvirão a voz, elas vão entender que essa é a mensagem, que essa é a voz do bom pastor. E diz o texto, elas ouvirão a minha voz e vão aceitar. Aí sim, finalmente haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui está mostrando que Jesus está unindo o seu povo, reunindo o seu povo no mundo inteiro, para que haja finalmente um só rebanho e um só pastor, e Jesus é o pastor e o rebanho é a igreja verdadeira. Mas não esqueça que, por outro lado, Satanás também está lutando para ajuntar os seus, para fazer o seu ecumenismo. Então, aqueles que não aceitam a verdade, que não são sinceros, que usam a Bíblia com outras intenções e que são rebeldes, estas pessoas também serão unidas pelo inimigo. E também eles vão ter um rebanho, o ecumenismo do mal. Entendeu? E finalmente, como diz a Bíblia, a humanidade vai estar dividida em dois grupos. Os que são de Deus e os que não são. Os que aceitaram a salvação e os que rejeitaram a salvação. Os que guardam os mandamentos de Deus e os que não guardam e rejeitam. Entendeu? Então a grande questão é a seguinte. Hoje, quando você está vendo essa mensagem, esse vídeo aqui no nosso canal, você não acha que Jesus está falando com você? Você não acha que Jesus está chamando você para que você tome uma decisão? Você não acha que o foco tem que estar na Bíblia, em Jesus, nas suas promessas e na vida eterna? Então, muitas vezes, você até é uma pessoa religiosa, mas o seu foco está distorcido ou está num lugar que não deveria estar. Então eu convido você hoje a abrir seu coração e ouvir a voz de Jesus, o bom pastor. Ele ama você, ele chama você, ele quer levar você para o reino dos céus. Então, abra o coração, deixe Cristo entrar, tome uma decisão definitiva. Você que sempre assiste os meus vídeos, você que sempre acompanha as mensagens da Igreja Adventista pela TV, pelo rádio, pela internet ou na própria igreja, mas você não toma uma decisão, entendeu? Você assiste, gosta, se emociona, tal, mas falta aquela decisão final. E hoje eu convido você a tomar essa decisão e a se entregar completamente a Cristo Jesus. Amém? Você aceita? Diz que sim. Muito bem, parabéns. Então, escreva nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva no canal, escreva aqui nos comentários, manda o vídeo para alguém e procure uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Você vai ver a bênção que é na sua vida. Combinado? Amém. Deus te abençoe e Deus seja louvado. Eu vou orar por você e você ora por mim também, por favor. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque o Senhor é tão misericordioso para conosco, que ainda nos busca e insiste em nossa salvação, mesmo quando o ser humano é rebelde. Nesse momento, eu te agradeço por isso e quero colocar essa pessoa nas tuas mãos. Que o Senhor abençoe essa mulher, esse homem, esse jovem, esta pessoa que está tomando uma decisão ao teu lado, que o Senhor abraça essa pessoa e conceda a ela a vitória, a salvação eterna, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Aquele abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.